Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo, canal Gestão Simples, Gestão Simples 3101 no YouTube, tá? A gente vai continuar a saga aqui, se a Dinas administrar seus hospitais, né? 9 coisas que você mudaria. A gente vai falar sobre o capítulo 5, tá? Que fala descentralizar a autoridade para dizer sim, tá? Seria esse capítulo aqui, ó. Número 5, né? Então, o que ele quer dizer nesse capítulo aqui? Ele quer dizer que nós, gestores, nós, líderes, precisamos descentralizar a autoridade, né? Para dizer sim. O que seria isso aqui no caso a gente transformando isso para o hospital? É a gente não centralizar as demandas somente na supervisão, né? É você delegar as atividades, setorizar as atividades, e responsabilizar líderes ou supervisores, né, ou a ponta, e dar autoridade para eles poderem resolver as coisas, né, dizer sim também às vezes, né. Aí ele vai contando aqui as histórias, né, que a Disney, enfim, conseguiu comprar alguns parques e a coisa era muito centralizada em um gerente, e ele tinha que ficar pedindo autorização só para uma pessoa para fazer algumas coisas, e ela foi e descentralizou as ordens. Ela começou a deixar gerentes, né, líderes com mais responsabilidades para poder tomar decisões na hora que precisavam, né? Tanto na parte de hotelaria, enfim, nessas partes assim que precisavam tomar algumas decisões, né? Aí ele conta aqui num caso aqui de precisava fazer uma reunião e aí o segurança não podia abrir a sala de reunião, aí ele tinha que ligar para um cara, um celular de uma outra pessoa para o gerente aprovar, para falar com ele no celular, para ele poder abrir a porta para poder ser feita uma reunião. Né? O que ela fez? Ela falou assim, não, a partir de agora você tem autoridade de abrir a porta, quando for reunião para XYZ, você pode abrir, não tem problema nenhum, não precisa me ligar, não precisa, né, pedir autorização. Então, e isso em outras atividades foram feitas também, tá? Ele fala aqui que o microgerenciamento, coisas pequenas, com assuntos não de tanta relevância, você ficar centralizando para você, gestor, você líder, você está perdendo tempo, né? Você poderia estar se preocupando com uma coisa mais importante, com resultado financeiro, com resultado de qualidade percebida, esse tipo de coisa, fazendo estratégias, planos de ação para poder evitar algum problema, né, financeiro, algum problema de qualidade, enfim, melhorar a qualidade, né? Você fica se preocupando com detalhezinhos de eu que autorizo a sala de reunião, eu que autorizo a entrada de fulano e ciclano. Não, você pode deixar esse tipo de autorização para a ponta, para um líder, para um supervisor, né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Que esses microgerenciamentos também, isso para a gente que é gestor, toma tempo, toma ações que a gente podia estar se preocupando com outras coisas mais importantes, tá? Então, isso ele fala aqui para você delegar para as pessoas, né? Para elas tomarem atitude, né? Para elas poderem ter responsabilidades, para elas poderem sentirem parte do processo, sentirem donas, né, do ambiente de trabalho, do processo que ela faz, né. Aí aqui ele fala aqui também que daí é isso lógico, traz eficiência e isso fideliza o cliente, tá? Aí aqui ele fala também que a estrutura orienta a cultura, né? O que ele quer dizer aqui? Que quando você monta uma estrutura bem montadinha, bem organizada, né? Nesse sentido que eu estou falando de delegação, olha, essa parte vai ficar com fulano, essa parte vai ficar com ciclano, e ciclano você tem autorização de falar sim, de falar não, depois você só me reporta como é que foi, como é que não foi, para mim ficar ciente.
né? A gente delegar essa autorização para a pessoa da ponta exercer aquele micro processo, né? Lógico que as decisões financeiras, decisões de diretoria, esse tipo de coisa, vai ficar com você, gestor, você, gerente, você, líder. Agora, a parte assim de micro processos, né, coisinhas mínimas, autorização para isso, autorização para entrada, não sei o que, você mesmo pode deixar para a ponta tá fazendo, né? E isso agiliza o processo, isso a eficiência melhora e isso você fideliza o cliente, né? E para isso você precisa montar uma estruturinha no seu setor, no seu ambiente, né? Você monta uma estruturinha com seus colaboradores, com seus líderes, né, com seus supervisores, enfim, com seus enfermeiros referências, não sei. E separa as atividades, o que cada um, lógico, dependendo da competência de cada um, né, da agilidade, do conhecimento, enfim, tem que avaliar tudo isso e você deixar essa pessoa responsável por esse processo e você, lógico, tem que estar sempre conferindo, sempre olhando, sempre perguntando e dando uma validação para esse processo, tá? Esses microprocessos, né, que eu estou falando, na verdade. E aqui depois ele fala que o cinismo é a consequência de uma implementação fraca. Quem é o culpado quando um programa de excelência no atendimento falha? Então aqui ele fala um pouco aqui de que a coisa tem que acontecer de cima para baixo, né? Que tem que ter um planejamento, tem que ter um treinamento, tem que ter uma programação certinha para mudança de cultura de uma empresa, de um ambiente, de um lugar. Não pode ser jogado assim, vamos fazer um banner, vamos colocar na porta lá e todo mundo vai ler aquilo e vai seguir. Não, não é assim. Isso daí eles falam que é falho, né? Que isso não pega na pessoa, né? Não pega no íntimo da pessoa. Tem que ser um programa bem elaborado, bem planejado, tem que ter treinamento, tem que ter um tempo de maturação, né? Não adianta só colocar cartazes, banners, colocar no computador, na tela do computador. A partir de hoje vai ser assim, assim, assado. Não, você tem que ter um programa, você tem que ter um treinamento, você tem que ter, né, uma maturação desse processo, desse programa, né, que é de curto, médio e longo prazo, né? E aí, porque o que às vezes acontece, né? Eles falando aqui, às vezes o pessoal lança um programa, lança uma mudança de cultura, lança e não dá sustentação da base, só joga ao vento, né? Joga ao léu e isso não enraiza nas pessoas, né? Você tem que fazer uma coisa estruturada, uma coisa programada, e assim, lógico, tem que ter as propagandas, tem que ter os banners, tem que ter as campanhas, tem que ter tudo isso, mas é preciso organização, tá bom? Aí mais para frente aqui ele fala aqui que os gerentes, aí já vai mais para a parte de cima, que os gerentes são avaliados pelos resultados, né? E que esses resultados têm que ser orientados de cima para baixo, tem que ter o aval de diretoria, enfim, esse tipo de coisa, né? E que precisa ser, a gente precisa ter as reuniões semanais, mensais com a equipe, né? Para poder estar discutindo, né, o alinhamento de processo, esse tipo de coisa, né? Aí fala um pouquinho de recuperação de serviço, né? Que é aquela parte que quando você perde o cliente e você tem que recuperá-lo. Aí que aquilo dá um exemplo, que a empresa que coletava sangue e tal, fez algum erros lá na coleta, na entrega, enfim, aí tem uma pessoa específica que vai na casa da pessoa para coletar o sangue novamente, dar todo aquele atendimento específico, porque foi o erro da empresa, não foi erro do paciente, né? Para poder o quê? Fidelizar o paciente, retornar para o paciente não ficar nervoso com aquela situação que ocorreu e tentar minimizar o erro, tentar trazer, né, o paciente de volta para o laboratório aqui no caso, né?
e que isso precisa ter uma política, precisa ser padronizado, né? Precisa ser bem estruturado, precisa, né, fazer um negocinho estruturado, tá? Aí ele fala de reunião de equipe, né, de trabalho, né, que isso é muito importante para todos os líderes, todos os gestores, que no semanal, diária, ou mensal, quinzenal, não sei como que cada um deve fazer a reunião, cada um com a sua equipe de ponta, fazendo uma discussão dos problemas, né, dos erros, o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado, né? E aqui ele cita um caso aqui de duas engenharia de manutenção, engenharia civil, engenharia de manutenção, e de hospitais, né? Que ele fala que uma engenharia de manutenção era um atendimento todo bagunçado, que não atendia no prazo, que mandava as pessoas qualquer hora e não tinha uma programação, e às vezes não mandavam, e uma outra engenharia que era totalmente diferente. Ele notou a diferença porque as coisas aconteciam de forma organizada, de forma com ordem de serviço, de forma programada, com priorização, com agilidade, com rapidez, com educação. Então ele conseguiu detectar essa diferença nesses dois hospitais, né, de um para o outro. Aí ele foi perguntar para o engenheiro de manutenção, né, que como é, como é que eles conseguiam fazer isso de maneira, assim, de maneira tão boa, assim, né? Tão satisfatória, né, para o cliente. Ele fala, eu simplesmente, o engenheiro falou que ele executa as reuniões periódicas com a equipe, aponta os erros, os defeitos, envolve a equipe no processo, mostra os gargalos, mostra onde a gente precisa melhorar, mostra com, né, indicadores que a gente faz, e a pessoa e a equipe dele se sente envolvida no processo, se sente dona do hospital, né? Então, assim, qualquer um pega o S, qualquer um atende, qualquer um não tem. Então, assim, o primeiro que vê vai lá e resolve, então não deixa acumular, não deixa passar o SLA, não deixa, né? Então, é até legal ver esse exemplo, assim, que eu vejo a minha manutenção aqui um pouco disso, né? Que hoje, a gente está nesse nível, né? Hoje a gente consegue atender, a gente tem SLA, a gente tem ordem de serviço, a gente tem todo um planejamento, tem as reuniões, os treinamentos que a gente executa toda semana e realmente dá resultado positivo, né? Eu tive nessas duas situações, tanto na ruim como na boa. Quando eu cheguei, eu peguei a ruim, né? Que era mais ou menos isso que ele fala mesmo, e depois, hoje, a gente está nessa situação boa que a gente consegue entregar SLA no prazo, a gente consegue, né, ter uma avaliação de qualidade, né, boa, né, acima lá dos 80 e poucos por cento, 90% de bom, né? Se a gente não passa de 4 ou 5 S de avaliações ruins, geralmente é 2, 3, 4, não passa de 5 por mês, né, no meio de 600 OS, né, mais ou menos de 600 a 700 OS. Então foi um trabalho que foi feito, né, nesse sentido assim de reunião, de treinamento, de fazer eles participarem, de fazer eles entenderem que é a ponta que é importante, a qualidade percebida, que é o paciente, né? Então foi um trabalho legal e que ele fala aqui nesse capítulo 5 aqui no final, e eu aplico essa metodologia de né, delegar para as pessoas, né, delegar para os líderes, delegar para a ponta, para os eletricistas, enfim, para os encanadores, para os pedreiros, para o líder da civil, e cada um tem a sua obrigação de entregar um resultado, né? Aí eu fico nessa cobrança. Mas acho que é isso, tá? Fica aí uma dica para vocês do capítulo 5, referente ao treinamento, né? A gente vai estar... o próximo capítulo é o 6, né? E muito obrigado, deixa o like, se inscreva no canal, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado.